Fala aí, torcedor do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da classificação heróica do Palmeiras para a próxima fase do Campeonato Paulista. Na última rodada, Palmeiras venceu o Mirassol por 3-2 e a Ponte Preta perdeu por 2-0 para o Bragantino. E na tela você já vê aí a classificação: Palmeiras com 23 pontos na segunda colocação e vai pegar o São Bernardo, que fez os mesmos 23, só que tem uma vitória a mais. No final do vídeo eu estarei trazendo a classificação completa, mas nesse vídeo trazendo o pós-jogo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o pós-jogo e no final do vídeo eu estarei trazendo a classificação completa. É o seguinte, ó, o Palmeiras passou no sufoco. A verdade, teve o lance do terceiro gol que tem que ver bem realmente a jogada, porque teve um jogador que sofreu falta da equipe do Mirassol e a árbitra não deu, o VAR não deu, entendeu? Mas o Palmeiras foi forte, o Palmeiras foi monstruoso, o Palmeiras fez 3 gols, tomou 2 gols e aí consegue a classificação de uma maneira muito forte, muito decente. Parabéns ao Palmeiras pela classificação e o Palmeiras que enfrenta o São Bernardo jogando em São Bernardo, que classifica na segunda pontuação do campeonato não, da chave dele. Nessa conversa aqui, nesse ingrediente aqui desse debate, quero te ouvir também. Primeiro sobre o Palmeiras, a gente vai abrir o debate, a gente vai falar de São Paulo, de Corinthians, de Santos e tudo, vamos falar do Rio de Janeiro daqui a pouco também, mas eu quero te ouvir sobre a impressão que esse Palmeiras deixa pensando na próxima fase. Eu sei que é uma nova fase, eu sei que tudo muda, é mata-mata, mas queria te ouvir sobre essa impressão que o Palmeiras deixa para a próxima fase. Primeiro sobre o Palmeiras, então, depois eu vou colocar minha colher no debate do professor, dizendo que não é teu favorito, o Vitor querendo dizer que é favorito. É bom esse debate. Mas aí, William, boa noite a você, professor Elton, Birner, fã de esporte com a gente. O Palmeiras, ele parece que aos 80 minutos do jogo de hoje, 35 do segundo tempo, ele sofre o gol, 34, 35, ele passa a querer disputar o Campeonato Paulista. O Palmeiras, até o gol do Léo Gamalho ali, era um time que se tinha brecha, jogava, se não tinha brecha, não jogava, se tinha que correr por conta de um gol sofrido, corria. Se não tinha que correr, não corria. O Abel ali com 20 minutos do segundo tempo. Foi 20, né? 22 minutos ali do segundo tempo. Saca o Estevão, saca o Facundo. Tava numa mais de segurar um resultado ali que já não era exatamente tão sólido. Aí toma o gol. Aí quando toma o gol, opa, liga o alerta. Parece que agora a gente vai ter que correr, brigar. E não precisou de muito. O Vanderlan se recupera, tinha vacilado. Talvez até o retrato de um time que não estava ali, sabe? Moroso, passivo. Passividade para disputar uma bola, passividade para marcar. Uma boa triangulação do Mirassol, é verdade, mas uma passividade do Palmeiras ali que você não espera em um jogo decisivo. E sim, o jogo hoje tinha um caráter decisivo. Queira você dar peso ou não ao estadual, tinha um caráter decisivo. Então, quando passa dos 80 minutos... Exato, quando passa dos 80 minutos é que os jogadores começam a dar esse peso. E não eram os principais jogadores. Aí teve o cruzamento, teve o gol de cabeça, o Palmeiras está classificado e aí eu tô com o Birner. Agora, para mim, é um outro campeonato. É um outro campeonato, porque não imagino que num clássico, não estou falando nem de quartas de final especificamente, que eu acho que pode passar, acho que os 4 principais times vão passar, mas quando você chegar numa semifinal, não vai ser essa morosidade, não vai ser essa passividade, a coisa já começa a ficar um pouco mais embaçada, já muda um pouco o rumo, sabe, do seu anímico ali, para usar o termo que o Vitor sempre bate na tecla aqui, para a temporada. Então, esse foi o retrato de um Palmeiras hoje. Quando começa ali o primeiro tempo, eu falei, vai para cima, vai tentar construir, vai tentar uma bola... E o Palmeiras parecia que não é que não estava querendo jogar, mas que não estava ligado na chave de um jogo decisivo. E a Ponte Preta ajudando barbaridade. A Ponte Preta fez o papel dela, ou não fez. Exato. Faltava o Palmeiras fazer o dele. É muito difícil torcer pra Ponte. Então, eu não consigo virar, William, e falar para você que o Palmeiras do mata-mata do Campeonato Paulista vai ser o Palmeiras da primeira fase do Campeonato Paulista, vai ser o Palmeiras do questionamento das últimas entrevistas, vai ser o Palmeiras do primeiro tempo de hoje contra o Mirassol. Eu estou com o professor, achei o Mirassol melhor dentro do que é capaz de fazer, e o do Palmeiras do que é capaz de fazer e não fez. Então, acho que o papo começa a mudar. Agora, eu esperava um pouquinho mais do Palmeiras hoje. Esperava porque o Abel pode falar o que ele quiser na entrevista, vai ser muito bom poder acompanhar agora a abordagem que ele vai ter para os próximos jogos, dessa classificação. Ele pode falar que era um campeonato satisfatório, foi o termo que ele utilizou no meio de semana, para dizer que o Palmeiras vinha bem. Só que aí, quando o Palmeiras é chamado a um confronto decisivo, é bom lembrar, contra um time de Série A, agora, e tinha até o que o Abel poderia ter de melhor disposição, de jogadores à disposição em campo hoje, eu achei que eu queria ver um pouquinho mais do Palmeiras e eu não vi. As bolas que você pensa que o Estevão vai ter alguém para se aproximar e se associar, a jogada não existe.
sabe? A criatividade, ela não existe, sabe? O comprometimento com o jogo, que eu acho que é o mínimo que você pode entregar, ele também não existiu tanto assim no primeiro tempo, no início do segundo ali com gol. Mas acho que agora o papo vai mudar um pouquinho para Palmeiras, vai mudar um pouco para São Paulo também, que eu acho que em algum momento vai ser muito questionado. Acho que o papo vai mudar um pouco também no Rio. E acho que é isso que dá para tirar dessa primeira análise de Palmeiras hoje. Porque, Elton, se a gente pensar nos grandes desafios que o Palmeiras teve, os clássicos dessa primeira fase, em nenhum o Palmeiras foi inferior mesmo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians, teve pênalti, acabou desperdiçando, foi superior ao Santos. E, se não foi superior, também não foi inferior ao São Paulo. Foi melhor que o São Paulo. Né? Foi melhor que o São Paulo. Então, assim, é esse tipo de confronto que o Palmeiras vai ter a partir da próxima fase. Claro, tem o primeiro confronto é contra o São Bernardo, que é fora de casa, inclusive. Não sabe se vai passar ou não, qual a resistência que o São Bernardo vai oferecer ao Palmeiras. Mas é esse tipo de jogo onde o Palmeiras correspondeu que ele vai ter pela frente agora. Elton, tudo bem? É isso. Boa noite para você, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estava olhando aqui a classificação geral, o Birner falou da classificação da Ponte Preta, né, 4º lugar. O Palmeiras poderia ter sido eliminado com esse 4º lugar. Né? E o Mirassol, o adversário do Palmeiras, classificou em 9º. Sim. Então, acaba, de fato, sendo um campeonato que tem essa disparidade, tem essa incongruência. E olhando para a tabela, a gente partindo para os números do Palmeiras, se você pegar qualquer um desses jogos que você citou, lá de números, posse de bola, finalizações, passes certos, chances criadas, aproveitamento em bola parada defensiva, ofensiva, o Palmeiras vai ganhar em quase todos os quesitos, porque é um time que tem identidade. Eu acho que o que sustenta o Palmeiras nesse trecho da temporada é a identidade que adquiriu com o trabalho desde 2020. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração. Porque mesmo com tantos desfalques, até o jogador que chega e que entra, né, foi o caso do Maurício, né, já na segunda metade da temporada passada. Sim. É o caso do Facundo Torres, nessa temporada também. Você tem um time onde o jogador chega e não tem tanta dificuldade para render minimamente o que ele tem de potencial para o time coletivamente funcionar. Então, por isso foi equilibrado nos clássicos, por isso conseguiu uma pontuação razoável para esse início de temporada, mesmo com tantas mudanças, perdas de jogadores, né, chegadas de outros que nem estrearam ainda, é o caso do Paulinho. Um time desconfigurado no sentido de identidade. O Palmeiras, em alguns jogos, emulou o que a gente viu nas últimas temporadas. Lançamento do Gustavo Gomes para casquinha do Flaco Lopes e um ponta entrando para finalizar. Bola no Estevão para ele tentar abrir campo, para fazer um cruzamento para a área e alguém que vem de trás aproveitar. Rafael Veiga cobrando falta na cabeça de Gustavo Gomes, cobrando escanteio para um zagueiro atacar a bola e a melhor bola parada da América do Sul durante algum tempo funcionar. Então o Palmeiras tem elementos que não se perderam. E isso é que ajuda o time a estar nesse momento entre os favoritos, e eu considero um dos favoritos, o título paulista, né, a conquistar o tetracampeonato paulista. Mas aí é aquela coisa, isso se sustenta até quando? Né? A gente viu o Corinthians melhorar. A gente vê o São Paulo, que em algum momento vai ter que encaixar esse quarteto. Né? A gente vê o Santos, que também alguns reforços estão chegando. A gente está, talvez, ainda fazendo o Santos a quarta força. Isso já foi utilizado aqui, inclusive, nas temporadas passadas. Mas a quarta força da temporada passada chegou à final do Campeonato Paulista. E é um time mais forte que o ano passado. E saindo do estado de São Paulo, o Palmeiras encontra hoje adversários que têm se qualificado melhor para essa temporada. Então, o Palmeiras vive de uma memória tática e de um entendimento do trabalho do seu técnico que permite com que o time tenha resultados em âmbito estadual. Mas eu acho que ainda não é o suficiente para fazer o Palmeiras repetir temporadas passadas e ser favorito na prática nas outras competições além do Paulista. Assim, passar da primeira fase agora foi um alívio, uma coisa de ufa, passou o vexame, isso não vai acontecer, passamos e a partir de agora a cobrança é maior, o Palmeiras por ser o tricampeão paulista, por ter o time que tem, o trabalho que tem, o planejamento que tem e tal.
é aquele time que, não adianta, agora passou a primeira fase, mas se perder agora para o São Bernardo, é pressão, é cobrança de novo, porque não pode ser eliminado pelo São Bernardo de jeito nenhum. Tem que chegar na decisão. A pressão continua ou o fato de ter passado de fase, opa, calma, não, a pressão missão cumprida, o Palmeiras tem que pensar em coisas maiores, mas cumpriu a missão aqui. A pressão vai acabar quando acontecerem uma dessas duas coisas que eu vou falar. Ou o time voltar a jogar futebol consistente, forte, capaz de se impor contra qualquer equipe e ter soluções táticas, seja jogando mais recuado ou mais avançado contra qualquer equipe, coisa que não acontece desde o ano passado, não é uma novidade. Mas já deveria estar acontecendo? Vamos lá, a gente está no final de fevereiro. Já era para estar acontecendo ou não? Não, tanto que ele mudou o time várias vezes, colocou base, está testando os jogadores. Talvez o principal jogador do time ainda nem entrou em campo. O Paulinho nem chegou ainda, não chegou, mas não está jogando. Não entrou em campo. A direção tentou contratar alguns jogadores importantes, os jogadores não vieram. O Palmeiras é uma equipe claramente em reconstrução. Enquanto ela não for reconstruída, não estiver mais próxima dessa reconstrução terminada, não vai jogar o futebol que jogou, por exemplo, ano retrasado, que jogou quando ganhou o primeiro brasileiro do Abel, quando jogou demais, ou quando ganhou a segunda Libertadores do Abel, porque a primeira ganhou, legal, ok e tal, mas a segunda o time já era mais forte, mais consistente. Já tinha um trabalho mais robusto. Mais estabelecido, o Abel tinha pouco tempo na primeira Libertadores. Não, se estivesse pronto agora, seria uma enorme surpresa. A segunda opção para você terminar isso é ganhar um grande campeonato, porque até se o Palmeiras ganhar o estadual e começar mal o brasileiro, em 2 semanas volta a crise. Sim. A crise não, as reclamações. Porque, vou dar um exemplo, Palmeiras e São Bernardo, jogo só, sem vantagem de empate, empatar um jogo e perder nos pênaltis não é vexame, não é anormal, não é uma coisa que eu vou dar aqui rapidamente. São Bernardo perdeu 3 jogos do campeonato, os outros 9 não perdeu, e 7 deles ele ganhou. Então, sabe, assim, o momento do Palmeiras, o momento do São Bernardo, para o São Bernardo o jogo é muito mais importante, para os jogadores de São Bernardo, para a projeção, para ver onde vão jogar depois do São Bernardo, né? Porque times que vão bem no estadual, geralmente seus jogadores são contratados para a primeira divisão do futebol brasileiro, às vezes para a segunda, ou seja, tem as carreiras deles aí. Então, quando esses times entram em campo, a vida de cada indivíduo que está lá é muito diferente. De um lado, é um nível de cobrança enorme de um time que sonha em ganhar coisas grandes. Do outro, jogadores que querem ganhar um estadual, que seria muito grande para o São Bernardo, para que as suas carreiras fiquem melhores agora. Então, assim, eu não acho que podia estar pronto, eu também não acho que se não tivesse classificado era vexame, eu acho que o trabalho do estadual é um trabalho de preparação, acho que o Palmeiras fez isso bem feito e deixou algumas coisas claras, eu acho que conclusões a gente pode tirar. Por exemplo, você precisa contratar jogador. Assim, então, mas é cada vez mais claro. Vamos lá, assim. isso é perfeito, mas assim, vamos lá. Tá tudo bem, então? Então, chegou contra o São Bernardo, bem. foi eliminado nos pênaltis e tal, tá tudo certo, tá tudo ok? Não, mas essa também é uma constatação. Não vai ter barulho, não vai ter burburinho, não vai ter corneta, não vai ter pegação de pé, cobrança. Vai ter, e é o Palmeiras, e é grande, e é isso aí, e as competições maiores vêm depois. Agora, quando você está num laboratório fazendo testes, não é só para as coisas darem certo, é para você ver o que está dando errado. Eu acho que o diagnóstico do Palmeiras nesse campeonato já está feito. Sendo campeão ou não, caindo contra o São Bernardo, caindo contra o Grande, a constatação precisa de mais jogadores para o elenco. Hoje a defesa jogou com 2 jogadores. Dá um exemplo, professor. Vamos supor que o Flaco Lopes, Palmeiras seja campeão, e o Flaco Lopes faça 15 gols. Não vai chegar nisso agora. O ano passado... Não, 15 gols só no mata-mata. Tô falando uma loucura o ano passado já teve isso e não resolveu. Deixa eu acabar o raciocínio. 15 gols no mata-mata. Vamos supor que ele chegue contra o Corinthians e jogue em Itaquera na decisão e faça um hat-trick. Vocês adoram falar. Isso é grande, hein? E ele já 3 gols. Isso é grande, hein? Isso é grande, hein? O Palmeiras continua precisando do centroavante ou não continua? Não, continua precisando. Sem dúvida. Mas dá uma moral danada, hein? O William perguntou do barulho. O barulho ele vai existir sempre. Ganhe você do São Bernardo do mata-mata, não ganhe, seja derrotado depois para algum grande, vai existir sempre, porque é da loucura como a gente consome futebol no Brasil. Agora, eu não posso virar e querer traçar um diagnóstico exato do trabalho do Abel, se só hoje, ele não sabe quando vai ter de volta, não tem exatidão. O Piquerez, titular, ele ainda não tem a principal contratação da janela, que tem data para voltar, mas ainda não jogou, que é o Paulinho. E muito provavelmente, as informações não contam, que ele pode ter o Vitor Roque em breve. Esses 3 jogadores que são os principais, a gente pode estar daqui a 4 meses falando em pilares de um time, eles nem entraram em campo.
E o Palmeiras, a gente escolheu acelerar a marcha. Então como é que eu posso virar e falar, olha, esse ano tá tudo tá comprometido complicado. e se não passar do São Bernardo, a gente tem que rever o que é esse Palmeiras. Não, mas- É muita vontade de querer ter um veredito sobre tudo, vaticinar a todo mundo. Semana passada já tinha diagnóstico sobre tudo. Sabe, essa semana você tem outro diagnóstico. E depois não é um no mata-mata da veredito. semana que vem vai ter outro. Na minha sabe, cabeça é muito diagnósticos. claro que são 2 vereditos. Um veredito é a questão do Campeonato Paulista, que o Vitor Birner chama de taça de gelo. Uma certa razão. Mas ele vai mudar esse ano. Tem Obrigado. derretido muito mais rápido fui muito do que fã. derretia. Né? Tá isso. calor e tal. Então você aquecimento tem global. uma questão do Campeonato Paulista. Outra questão são as coisas mais importantes e que o Elton até já pincelou aqui. Pode ser um Palmeiras suficiente para ser campeão paulista? Pode. O último Corinthians tricampeão paulista já era um fim de trabalho do Carille e foi campeão paulista. O São Paulo do Crespo foi só campeão paulista. O Santos, que jogava a Série B, chegou a uma final de Campeonato Paulista. O que isso significa em termos de segundo semestre, caro Vitor Birner? Absolutamente nada. Eu acho que isso, inclusive, ampliando para os outros 3 concorrentes do Palmeiras no Campeonato Paulista, notadamente favoritos, né? Porque eu acho que Bragantino e Mirassol, que disputam a Série A também, acho que estão um pouco distantes ainda nessa conversa. Né? Eu acho que esses trabalhos são extensões do ano passado. Pega a reta final do Corinthians. Foi o melhor paulista, talvez, na reta final do Brasileiro do ano passado. Termina com a melhor campanha. Com certeza. O São Paulo, depois que conquistou a vaga na Libertadores, parou de jogar bola. Foi. Continua a mesma irregularidade quando conquistou a classificação no Paulista, parou de jogar bola. O Palmeiras, que não conseguiu, de novo, repetir 2024, 2023, alcançando o Botafogo e ultrapassando o Botafogo, derrapou demais no campeonato, principalmente contra adversários menores. Está acontecendo de novo no Campeonato Paulista. O Santos estava na Série B, né? Eu acho que aí é um caso à parte. Tudo isso está acontecendo de novo. Por quê? Acabou o Campeonato Brasileiro, ninguém teve tempo de fazer absolutamente nada. Alguns foram para Disney, outros foram para Balneário Camboriú, desceram para ABC lá. Salvador, outros foram para Salvador também, alguns foram também. Né? Enfim. E depois voltam para uma pré-temporada, para na semana seguinte, o São Paulo até viajou para fazer pré-temporada, o Santos cancelou a sua. Chegaram para na semana seguinte estarem jogando o Campeonato Paulista. Então não deu tempo de acontecer nada. É uma extensão de 2024 que a gente está vendo em 2025. Dos 4, isso inclui o Palmeiras. A diferença é, o Palmeiras é o atual campeão paulista, o Palmeiras estava, dos 4, disputando o título brasileiro, o São Paulo ficou longe disso, o Corinthians nem se fala, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento para brigar por uma Libertadores, e o Santos ganhou um outro campeonato, que não foi o Campeonato Brasileiro da Série A. E não deu tempo de acontecer nada. Então não dá tempo também de cobrar de um ou de outro algo diferente se eles não tiveram tempo para fazer isso. Agora é aquela história, né? Todo mundo já conhecia o calendário, todo mundo já sabia como funcionava. Um vai disputar o Super Mundial enquanto os outros 3 vão estar se preparando, talvez, para melhorar na segunda metade da temporada. O Palmeiras vai ter que pensar ainda numa competição a mais. E isso, logicamente, é levado para o campo. Então, o que a gente está vendo no Campeonato Paulista, faz um copia e cola de 2024 e joga para esse momento da temporada, que para mim é a mesma coisa. Agora, Então tá aí, pessoal, já na tela a classificação completa do Campeonato Paulista. Assim terminou a primeira fase. Grupo A, Corinthians com 27, Mirassol com 16, as 2 equipes que se classificaram. Grupo B, Santos com 18, Bragantino com 17. Grupo C, São Paulo com 19 e Novo Horizontino com 18. Grupo D, deixar o Palmeiras chegar. E Palmeiras chegou. São Bernardo com 23 e o Palmeiras também com 23. Verdão classificado para a próxima fase. Vai pegar o São Bernardo nas quartas de final. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.